Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Não é incomum, depois de uma decisão equivocada, passado o calor do momento, surgir a pergunta: onde estava com a cabeça quando fiz tamanha besteira? Também é bastante comum rotularmos por descabeçado uma pessoa que vive tomando decisões erradas. Estou abordando o tema descabeçado, sem juízo, desprovido de entendimento, pois é assim que o apóstolo Paulo se refere às pessoas cristãs da região da Galácia. O termo usado por ele, insensato, é realmente ofensivo. Paulo foi bastante duro com os destinatários dessa carta. Então, para nós é importante perguntar: o que levou Paulo a ser tão agressivo em suas palavras? A resposta é: o abandonar da graça de Deus expressado no Evangelho de Cristo Jesus. Os Gálatas, antes do apóstolo Paulo ter anunciado as boas novas do amor de Deus através de Jesus, viviam num completo paganismo, sem nenhuma noção do verdadeiro Deus e do sacrifício de seu Filho Jesus. Com a chegada de Paulo, seu testemunho, sua pregação, aconteceu uma verdadeira conversão e eles foram batizados, selando o acolhimento da mensagem e o compromisso com a graça do Cristo Jesus ali revelado. Entretanto, após a partida de Paulo, novos pregadores adentraram no meio das comunidades e falaram persuasivamente que eles careciam abraçar os ensinamentos da lei mosaica, até mesmo circuncidar. Gálatas 5:1-2, caso contrário não seriam acolhidos por Deus. Na plástica da linguagem paulina, eles estavam retrocedendo novamente à condição de escravos espirituais. Muito me chama a atenção a interrogação do apóstolo: quem vos fascinou? Algumas versões bíblicas em língua portuguesa traduzem o termo fascinou por feitiço, feitiçaria ou feiticeiro. Na minha modesta opinião, tal associação é perfeita. O termo grego usado pelo apóstolo é bascarne. Esse verbo grego pode significar caluniar ou difamar, mas o seu uso mais comum era nos círculos pagãos, apontando para uma prática de encantamento. Esse verbo não aparece em nenhum outro escrito do Novo Testamento. Paulo usou o termo fascinação, pois o mesmo era bastante conhecido daquela comunidade. As práticas do passado de paganismo iriam favorecer a compreensão da intenção da severa repreensão. Abandonar a liberdade e a graça de Jesus para submeter-se à escravidão da lei e da carne era algo tão descabeçado que só podia ser explicado como feitiçaria. Aos olhos de Paulo era a única razão plausível para tal insanidade. Ainda hoje, muitas pessoas continuam a abandonar a graça e a liberdade oferecida através do Evangelho de Cristo Jesus, se permitem ser fascinadas, enfeitiçadas por falsas mensagens, pelo chamado das coisas e dos prazeres dessa terra e acabam tomando decisões descabeçadas, insensatas. No verso 3, Paulo é um tanto quanto irônico para falar dessa inversão de prioridades e valores que as pessoas daquelas comunidades cristãs estavam vivendo, aperfeiçoando na carne. Elas tinham começado bem, na fé genuína, na espiritualidade da graça, mas agora foram enganadas e estavam dando lugar à carne. Muitas pessoas, em nossos dias, também vivem esse mesmo dilema: começaram bem, mas estão dando lugar à carne, pois se deixaram levar por mentiras. Minha oração em seu favor nesse dia é que você tome decisões direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Não se permita enfeitiçar pelas mentiras persuasivas dessa terra, mas se aperfeiçoe na graça do Evangelho de Cristo Jesus. Dar lugar à carne nunca foi e nunca será sinal de aperfeiçoamento, liberdade ou maturidade cristã. Com carinho pastoral, João Batista Nunes de Medeiros.